Olá, boa noite a todos. É, Como na live passada teve muitas perguntas sobre como é o tratamento para mutismo seletivo, eu resolvi colocar aqui no Instagram um pouco mais dessa resposta do tratamento. Tá? Os tratamentos para o mutismo seletivo, o ideal é, antes do tratamento, você montar um grupo de trabalho. Tá? Então, esse grupo de trabalho vai ser composto pelos pais, pela escola, pelo professor, por um administrador da escola e por um psicólogo. Tá? E esse grupo tem que estar sempre junto para realmente decidir o tratamento e como fazer o tratamento acontecer de uma forma bem tranquila para a criança. Tá? Então, eu vou dar dois tipos de tratamento. Primeiro, eu chamo de mudança de comportamento. Tá? O tratamento mudança de comportamento, ele faz com que algumas mudanças dentro da sala de aula faça com que o seu filho, ou a criança, consiga trabalhar e se incentivar a falar. Tá? Então, a primeira coisa que se faz, de repente, é trabalhar em grupos pequenos. Tá? Então, trabalhando com grupos menores, então você separa a classe em vários grupos menores e colocando a criança com pessoas que ela tem afinidade, talvez você consiga fazer com que ela, aos poucos, consiga falar com esse grupo e sempre mexendo nesses grupos, você consegue fazer com que a criança aumente o número de pessoas que ela consegue falar. Lógico, isso com o tempo, sendo bem trabalhado esses grupos. Outra coisa é não olhar direto nos olhos da criança. Então, uma criança com mutismo seletivo, se você olha, você faz olho no olho, você, você aumenta a ansiedade e faz com que ela não fale. Então não faça perguntas diretas. Ah, como foi seu dia hoje? Não faça perguntas diretas. Faça perguntas indiretas. Por exemplo, ah, meu dia foi tal, gostaria de repente de saber o seu. Ou, ah, bonito o seu desenho. Não pergunta direto, ah, o que você fez aqui? Fala, ah, eu acho que é isso. Será que é isso mesmo? O que será que é? Eu gosto de azul também. Será que mais alguém gosta de azul? E faça perguntas indiretas ou perguntas com alternativas, que seja mais fácil da criança responder. Ela sabe responder, ela sabe a resposta, mas se você colocar as respostas para ela, por exemplo, que cor de lápis você quer, azul ou amarelo? Ou uma outra cor. Então, se você dá alternativas para a criança, ela vai conseguir responder também de uma maneira mais fácil. Outras coisas que dá para fazer também pedir ajuda para a criança para ela fazer algumas atividades na escola, por exemplo, ajudar para a entrega de materiais, né? Então, preciso entregar essa folha de exercícios para todo mundo. Não é algo que precisa ser falado, é algo só que ela vai pegar esse material e vai para cada criança entregar essa apostila, esse material. Então isso também faz com que ela interaja pelo menos com as pessoas sem ter a obrigação de falar. Então toda essa história de mudança de comportamento são técnicas que têm que ser feitas dentro da sala de aula, que faz com que a criança se sinta mais à vontade dentro com os amigos e com a professora e consiga aos poucos é, perder essa ansiedade, isso que faz com que ela trave e que ela consiga falar. Bom, dentro do meu livro existem várias dessas ideias, né? Então, como eu falei, de trabalhar em grupo, deixar ela sussurrar, não permitir que outros amigos respondam por ela. Então, tem várias folhas aqui só dessas mudanças de comportamento para realmente ajudar a criança a se sentir acolhida dentro da classe e menos ansiosa. Mas só isso às vezes não resolve. Tá? Então, se o mutismo seletivo dela está tranquilo, ela consegue superar isso sozinha, então com essas mudanças de comportamento pode ser que ela resolva o mutismo seletivo. Mas e se não resolver? Aí entra com uma segunda técnica. A segunda técnica a gente chama de slide in. Tá? Como é que funciona essa técnica? Primeiro você tem que arranjar um local na escola em que seja tranquilo, que não passe ninguém, uma sala fechada, sem janelas, algum lugar que não tenha movimentação, e você vai começar a fazer sessões na sala, na escola, não no psicólogo, não em casa, mas na escola mesmo. Então você vai achar alguma pessoa que já fale com ela,
Por exemplo, com meu filho era eu ou minha esposa, a gente ia todo dia, mas não precisa ser todo dia, pode ser 2, 3 vezes por semana na escola. Então ia eu e meu filho, ou minha esposa e meu filho, e a gente ia na escola 20, 15 minutos antes da aula começar. A gente ia para essa salinha e a gente tentava fazer com que ela conversasse com a gente. Em casa conversava normal, mas na escola foi bem complexo de fazer ela conversar com a gente. Então a gente levava jogos, levava baralho, jogo de carta, de dados, coisas que meu filho gostava, e aos poucos ele se sentiu à vontade de falar com a gente na escola. Demorou um certo tempo, e aos poucos ele começou a falar com a gente na escola. Pessoal que está chegando, não se preocupa, eu vou gravar isso aqui, vou colocar no YouTube, vou deixar para todo mundo ver também depois. Então, como é que funciona? A gente ia todo dia, ou quantas vezes você conseguir durante a semana, antes de começar a aula, e o pai ou alguma pessoa que a criança fala, vai para essa salinha separado e tenta, através de jogos, fazer com que a criança fale. Parece fácil o pai falar com a criança, mas na escola, realmente, para o meu filho foi complicado ele conseguir falar com a gente. A partir do momento que ele está falando com a gente tem que selecionar uma pessoa de dentro da escola, pode ser um professor, pode ser um auxiliar, pode ser um coordenador, alguém que tenha predisposição a também estar alguns minutos antes da aula começar. E fazer com que ela aos poucos entre dentro dessa sala. Tá? Então é isso que chama o slide in, né? Essa história de você ir de fora para dentro. Né? Então você vai fazer esse slide in, você vai fazer essa movimentação dessa pessoa que foi escolhida, essa pessoa-chave, e ela aos poucos vai para dentro da sala. O que seria isso aos poucos? Então no primeiro dia, você só fala, o coordenador está lá fora, mas ele só está... ele não vai escutar nada, ele vai ficar lá do lado de fora, enquanto a gente brinca aqui dentro, ele vai ficar cuidando da porta. Depois, no próximo dia, você abre um pouquinho a porta, deixa a porta um pouquinho entreaberta e tenta manter a comunicação. No terceiro dia, ele está lá fora, deixa a porta entreaberta e de repente ele entra, mas sem falar. No quarto dia, você vai quebrando isso em vários pedacinhos, até que ele fica sentado perto, depois ele senta na mesma mesa que a gente, até que ele começa a jogar as cartas, ou baralho, o jogo, o que você trouxe, para fazer com que a criança fale, e até o momento que os três começam a brincar juntos. Tá? Isso leva um certo tempo, mas se você souber dividir isso em vários pedacinhos, e souber dar o incentivo correto, por exemplo, toda vez que terminar a sessão, você fala, você está de parabéns, você conseguiu, você vai ganhar uma balinha, você vai ganhar um chaveirinho, você vai ganhar um decalque, ou vou fazer um coraçãozinho no seu caderno, coisas pequenas, ganhar coisas pequenas para cada passinho que for dado. Isso vai fazer com que aos poucos ele vai perdendo a ansiedade em relação a essa pessoa que entrou. Depois que essa pessoa entrar, e já estiver tendo uma boa conversação, a criança, o pai e essa pessoa, o pai começa a se distanciar. Então ele começa brincando junto, depois no segundo dia ele só olha para o jogo, no terceiro dia ele fica mexendo no celular enquanto os dois estão jogando, até que chega um momento que você sai da sala. Esse é um momento mágico. Quando o pai sai da sala, o pai sai de cena e a criança continua brincando com essa pessoa-chave. Tá? Então a criança brincando com essa pessoa-chave e o pai já não precisa mais estar participando das sessões. E aí a sessão vai continuando com essa pessoa-chave, com o coordenador, com o auxiliar, quem for que for escolhido, até que a voz seja num volume alto, claro, bom, e aí você vai começar a fazer isso com as crianças. Você vai fazer com um colega de classe, você vai fazer com um professor. E aos poucos você vai colocando uma pessoa a mais nessa sala, vai trocando colegas e vai aumentando a quantidade de pessoas dentro dessa salinha. E fora da sala, o que você deve fazer? E na escola, o que você deve fazer? Tomar cuidado, porque se ele conseguiu falar com uma criança dentro da sala, não significa que ele vai falar na sala de aula também. Se ele falou na sessão, não significa que ele vai falar na sala de aula. Então, tentar deixar como ambientes separados. O que você falou na salinha, na sessão,
você não precisa levar isso para a sala de aula. Deixa que isso vai acontecer naturalmente, tá? Então, você com aquelas mudanças de comportamento, de trabalhar em grupos pequenos, de não olhar no olho, você continua com essas estratégias que eu falei no começo e faz uma tabelinha colocando com quem ele já falou, com quem não falou e mostra para ele, conversa com ele. Então, todo esses passos estão bem explicados no livro, que você vai encontrar no meu site. O site é www.ogatonaocomeuminhalingua.com.br. Lá tem a seção para você poder comprar o livro. E o que vai acontecer? Depois que ele começou a falar com a maioria das crianças dentro da sessão, na sessão, aos poucos ele vai começar a sussurrar e falar cada vez com uma criança diferente. E se você souber, se o professor tiver o jogo de cintura, de não deixar a criança mais ansiosa para falar, pelo menos no caso do meu filho, nos outros casos que eu vi, esse é um tratamento que dá certo. Ele leva tempo, tem que ter muita paciência, mas se fizer sempre, como eu falei, quebrar os pedacinhos, fazer passo a passo, fazer tudo bem passo a passo, aos poucos ele vai superando o medo de falar, ou essa ansiedade de falar, e até o dia que ele vai falar na classe. Tá? Espero que tenham gostado da live hoje. Quinta-feira vai ter uma nova live, agora de novo com a doutora Elisa, com a Stephanie Dias, que a gente vai estar respondendo mais perguntas. Eu só quis fazer essa live aqui antes para realmente responder uma das perguntas que estavam acontecendo lá, quais os tipos de tratamento ou como eu fiz para tratar o meu filho, né? Então foi esse o tratamento que eu dei para ele e funcionou muito bem, né? Então agradeço e espero que tenham gostado. Até quinta-feira. Quinta-feira teremos mais uma live. Obrigado. Tchau, tchau.